Oi, gente. Tudo bem? Então, hoje eu tava pensando em gravar um vídeo pra vocês, daí eu experimentando algumas outras coisas, mostrando algumas coisas, mas daí eu pensei, por que não contar pro povo algumas das minhas primeiras vezes? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Terra da Betinha. Meu nome é Thiago e eu moro em Londres. Hoje eu resolvi contar um pouquinho para vocês sobre algumas das minhas algumas das minhas primeiras vezes. Primeiras, é mais de uma primeira vez. Aqui no Reino Unido. Qual foi a sua primeira vez fora do Brasil? A minha primeira vez fora do Brasil foi quando eu vim aqui para Inglaterra. Foi em setembro de 2009. Eu embarquei em São Paulo, de São Paulo para Paris, Londres. Não foi a minha primeira vez andando de avião, mas foi a minha primeira vez fora do Brasil. Tudo era muito excitante, tudo era muito diferente. O voo era um voo muito longo, o avião era muito grande. Eu passei a viagem toda, eu não dormi em nenhum momento da viagem, que eu tava muito excited de estar vindo pra cá. Eu fiquei assistindo filme, eu assisti um monte de filme, ouvindo música, tomando champanhe, enfim. Eu curti muito a viagem. Cheguei em Paris, tive que correr. A minha sorte é que tinha um menino no avião sentado do meu lado, do voo do Brasil pra cá, que ele me ajudou, porque eu cheguei em Paris e eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha que fazer, pra onde eu tinha que ir. Pra pegar o voo aqui pra Londres, eu quase perdi esse voo, porque eu tive que correr muito, o aeroporto era muito grande, e eu não falava nada de inglês, então pra mim era complicado. Embarquei em Paris pra Londres, cheguei em Londres depois de uma hora e alguma coisa, uma hora e meia, e essa foi a minha primeira vez fora do Brasil, foi vir pra cá. Tá, e a primeira vez na rua em Londres, tipo, numa rua em Londres, você viu assim, tipo, chegou, você viu a rua. Saí do aeroporto, peguei o trem e fui pro bairro onde eu ia ficar os primeiros dias que eu tava aqui. E assim que eu cheguei nesse bairro, eu lembro perfeitamente, assim que eu cheguei, que eu saí da estação, saí na rua, não era uma rua muito bonita, não era uma rua, não tinha nada de especial nessa rua, tinha um muro do outro lado da rua e dava pra ver o telhado de algumas casas. E aqui as casinhas são todas iguais e dava pra ver o telhado e os chaminés das casas. E como era setembro, não tava frio ainda, mas nesse dia, no dia que eu cheguei, tava nublado. Então eu acredito que algumas dessas casas estavam com o aquecedor ligado, então tinha uma fumacinha saindo pela chaminé. Então, vocês imaginam como que eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei parado fora dessa estação, sem ir pra lugar nenhum por uns 5, 10 minutos, só olhando as casinhas. E falando, olha que bonitinhas as casinhas todas iguais, parece casinha de filme. E aí eu fui andando da estação até essa casa onde eu ia ficar. Eu não fui cantando Mary Poppins, mas eu ficava com a música, naquela época eu tava ouvindo muito Oasis. E eu ficava com as músicas do Oasis na minha cabeça o tempo todo, andando na rua, e as casinhas todas iguais, eu achava tudo muito bonito, eu achei as ruas muito limpas, tudo muito limpinho, tudo muito arrumadinho, não tinha muita gente na rua, as casinhas todas bonitinhas, os mercadinhos, não tem o quê? Fio. Não tem fio, não tinha fio também, era uma coisa que eu vi, e foi uma das coisas que me chamaram muita atenção, que não tinha fios nas ruas, que a fiação aqui que a gente tem de postes, elas são embaixo da terra, não tinha muros na frente das casas, então como era a minha primeira vez fora do Brasil, então quando eu cheguei na rua aqui, tudo pra mim era novidade, tudo era diferente, e eu andando na rua, e eu ficava muito confuso, porque é claro que todos vocês devem saberem que aqui o trânsito é do outro lado, aqui a gente dirige do lado oposto do Brasil. Eu andava na rua e eu achava muito confuso. Eu não sabia para que lado que eu tinha que olhar, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então o meu primeiro dia aqui foi confuso, foi maravilhoso, mas foi muito confuso. Mas foi divertido. Eu gostei bastante. A primeira vez em uma casa inglesa, você chegou, abriu a porta da casa, pá. Então, isso aconteceu nesse mesmo dia. Cheguei do aeroporto, cheguei na rua, fiquei impressionado com as casinhas, daí eu fui pra essa casa, onde eu ia ficar os primeiros dias. E era uma casa típica daqui, uma casa vitoriana. Eu vou fazer um vídeo um dia mostrando as casas aqui, os bairros aqui da Inglaterra, as casas típicas. Eu fui pra essa casa. Então assim que eu cheguei na frente da casa, eu já me imaginei num filme da Mary Poppins. E aí eu entrei numa casa de 2 andares, bem típica. Eu entrei dentro da casa. Obviamente era tudo muito diferente. Para começar, era uma casa de 2 andares e tinha escada, você ia pra cima, tinha um sótão. A cozinha era muito diferente, as portas, as janelas. Eu achava muito.
Quando eu viajo, quando eu tô num ambiente muito diferente, eu olho muitos detalhes. Eu não sei de vocês, mas eu olho muitos detalhezinhos das coisas. Então eu ficava olhando muito no dia que eu cheguei, eu olhava as fechaduras das portas, eu olhava o jeito que as janelas abriam, eu olhava... Não tinha cortininha de renda nessa casa, era cortina tipo cortina normal, mas tipo, eu ficava olhando, eu olhava tipo assim, os lustres das casas, a forma que as luzes eram colocadas no teto, eu ficava olhando detalhes que eram muito diferentes do Brasil, tipo o rodapé, o chão de carpete, a geladeira, a tomada, a banheira nos banheiros. Esse dia também, eu nunca vou me esquecer que aí eu cheguei, obviamente tinha sido uma viagem muito longa, então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nessa casa foi tomar um banho. O banheiro era muito diferente, pelo menos do que eu estava acostumado no Brasil. Banheiros aqui, o chuveiro não tem fios, né? Eu estava acostumado com chuveiros, que você tem um chuveiro ali e tem uns fios ligados na parede do chuveiro, né? Pra deixar a água quente. E não tinha. Aí depois eu fui descobrir o motivo, que é por causa de segurança e tal. Nenhum banheiro aqui tem fiação. Então eu achei muito engraçado. E eu nunca vou esquecer, eu embaixo do chuveiro, assim que eu liguei o chuveiro, a água começou a cair. A primeira coisa que eu pensei foi: gente, a água inglesa tá caindo no meu corpo, eu tô tomando banho com água inglesa. Aí eu comecei a rir sozinho no banheiro, né? Que eu falei, gente, que ridículo isso. Foi legal isso, porque eu pensei, gente, tá caindo uma água de outro país, de outro continente, eu tô tomando banho. Acho que cada um tem uma experiência diferente, mas pra mim foi isso, quando eu fui tomar um banho nessa casa. Tudo muito diferente, a cama, o colchão, os travesseiros. Pra mim era tudo novidade, eu achava tudo muito lindo, tudo muito lindo. E a primeira vez no transporte público, no bus? Então, o transporte público aqui, eu tive um probleminha com ele quando eu cheguei. No dia que eu cheguei, eu tomei banho, daí eu saí, daí eu peguei o ônibus de 2 andares, porque eu queria muito andar. Eu cheguei aqui em Londres, é muito engraçado, eu tinha a impressão, eu não sei por que cargas d'água, eu tinha a impressão de que o ônibus de 2 andares, o vermelhinho, eu achava que tinha tipo só um na cidade, 1 ou 2. Era tipo assim, uma coisa turística. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu perguntei pra uma amiga minha que morava aqui, falei, mas e aí, é fácil de pegar o ônibus? Daí ela falou, sim, só tem desses ônibus aqui. Aí quando eu cheguei aqui que eu fui perceber que todos os ônibus eram de 2 andares praticamente. E o transporte público, o metrô pra mim foi muito difícil. Pra alguém que não falava inglês, que nunca tinha saído do Brasil, eu achei muito difícil de entender. Mas é muito fácil. Se você olha hoje, vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, de novo eu deixei em outro vídeo o link com o desenho do mapa do metrô daqui. Tem muitas estações e tem muitas linhas. Nos primeiros dias que eu peguei o metrô pra ir pra escola ou pra ir pra algum lugar, praticamente todos os dias, gente, eu chorava dentro das estações de trem. Chorava, porque eu não conseguia sair de dentro delas. Teve um dia que eu fiquei preso dentro de uma estação, andando de um lado pro outro, eu não conseguia sair de dentro da estação. Como é que você faz muito como que fala? Intercalagem? Baldeação. Você faz muita baldeação entre uma estação e outra, eu não sabia fazer essas baldeações. Chegava numa estação, eu tinha que trocar para uma outra linha, eu não sabia como que eu fazia para chegar nessa outra linha. Eu não falava inglês. Só que aí eu chegava nas pessoas, mostrava e perguntava, né, do jeito que eu sabia, como que eu fazia pra chegar em tal lugar, ali no mapinha eu perguntava. Aí a pessoa me mostrava, me explicava tudo em inglês, e eu fingindo que tava entendendo. A pessoa ia embora, eu começava a chorar, porque eu não tinha entendido o que ela tinha falado. De vez em quando você tá dentro de um trem, e aí o motorista do trem fala pra todo mundo descer daquele trem, porque por algum motivo aquele trem vai sair, vai fazer alguma outra coisa, aí todo mundo fica ali na plataforma esperando outro trem chegar. Gente, quando isso aconteceu comigo a primeira vez, o motorista falou, provavelmente pra todo mundo descer, esse trem parou numa certa estação, e eu ficava dentro dos trens, eu não colocava musiquinha pra ouvir nem nada, eu ficava assim, ó, eu ficava parecendo aquele bichinho lá que tem um olho grande. Eu ficava olhando pros lados pra tentar ver o que tava acontecendo. Gente, esse trem parou, as portas abriram, todo mundo desceu do trem. Todo mundo. Eu fiquei sentado lá dentro. Aí o que aconteceu? Eu comecei a chorar de novo. Todo mundo desceu. E aí eu desci também, daí eu comecei a andar dentro da estação. Eu não sabia onde que eu tinha que ir. Eu tinha que pegar aquele trem, mas aquele trem tinha parado. E que na verdade era pra todo mundo descer, que ia vir outro trem. Gente, olha, eu passei uns perrengues, viu? Nos transportes públicos. Muitas vezes eu peguei ônibus. E aí eu dormia dentro do ônibus. E eu ia lá pro último ponto que o ônibus ia, que era completamente fora de onde eu tinha que ir. Uma vez uma mulher me acordou, porque eu tava dormindo no andar de cima, voltando da escola. Ela me acordou porque o ônibus tinha parado já no último ponto. E era tipo umas 6, 7 estações
depois da que eu tinha que descer. E era outro perrengue, né? Porque daí eu não sabia como que eu fazia pra voltar. Nessa época, em 2009, eu não tinha um iPhone ainda. Eu não tinha um smartphone. Meu telefone era um daqueles Nokiazinhos bem baratinho, pré-pago, que não tinha internet, não tinha nada. Então eu não conseguia olhar nos mapas. Mas eu chorei muito nas estações de trem aqui, viu, gente? Hoje em dia eu dou muita risada, porque foi engraçado, mas eu chorei muito, eu passei uns perrengues. E a primeira vez numa escola? Na escola? Primeira vez na escola aqui também foi um sofrimento, gente, foi um sufoco. Primeira vez na escola aqui, na verdade, a primeira semana que eu fui pra escola aqui, eu cheguei na Inglaterra, eu fiquei uma semana, daí eu viajei por uma semana, daí voltei. Minha terceira semana aqui foi quando começaram as minhas aulas. A minha primeira vez na escola não teve muito bem uma primeira vez, porque a primeira semana minha na escola, eu fugi da escola todos os dias. Primeiro dia, cheguei na escola. Tava com tanto medo que tiveram que escrever pra mim num pedacinho de papel o que eu precisava falar na recepção da escola. Eu cheguei na recepção da escola e entreguei o papelzinho pra recepcionista. Estava escrito: meu nome é Thiago, eu vim do Brasil, eu vim aqui pra estudar, lá. E aí, eles mandam você fazer um teste pra eles verem que nível que você tá, pra eles verem que turma que eles te colocam. Eu não sei o porquê, o meu teste me colocaram numa turma meio intermediária. E eu já entrei pra essa turma no mesmo dia. Quando eu entrei na sala de aula dessa turma, eles já estavam no último capítulo de um livro desse tamanho. Eles já estavam estudando, já tinham mais de 2 meses. E eles já estavam no último capítulo desse livro. Então, quando eu entrei dentro da sala de aula, todo mundo lá, antes do professor chegar, foi aquela coisa, bem aquelas cenas daqueles filmes que a gente assiste quando a gente é adolescente, na sessão da tarde, o aluno chega na escola nova, gente, foi igualzinho. Igualzinho, segurando aqui o caderninho com aquela carinha assim de inocente. Gente, cheguei na sala de aula, uma sala de aula normal, todo mundo conversando, dando risada, brincando e lá, todo mundo falando inglês perfeitamente. Bom, pelo menos eu achava que eles estavam falando inglês perfeitamente. Cheguei, eu sentei no cantinho, todo mundo falando, eu não entendia nada que ninguém tava falando, porque nessa hora eu fiquei muito nervoso. Eu não entendia nada que ninguém tava falando, de repente me entra o professor na sala de aula. Eu lembro até hoje, o nome dele era Paul. Típico que inglês mesmo, daqueles 150% ingleses. E esse cara me entra na sala de aula, a primeira coisa que ele fala é bom dia. Eu entendi o bom dia, né? Good morning, eu entendi. Esse cara começou a falar, me deu um pânico tão grande, eu comecei a suar frio, porque eu não tava entendendo nada que ele tava falando e as outras pessoas estavam interagindo com esse cara. Eu peguei as minhas coisinhas e fingi que eu tava indo no banheiro, fugi, fui embora pra casa. Segundo dia, voltei pra escola. Cheguei na porta da escola, me deu ataque de pânico, voltei pra casa. Terceiro dia, aí essas vindas e idas, indo, voltando pra casa, tinha todo aquele perrengue no trem. Então eu já chegava na escola louco, porque eu já tinha chorado um monte lá no trem até eu chegar na escola. Aí o terceiro dia, cheguei na escola, entrei na sala de aula. Falei, não, agora eu vou. Entrei na sala de aula, falei, pô, esse negócio já tá todo pago, gastei uma nota, agora eu vou fazer esse negócio. Entrei na sala de aula no terceiro dia. Enfrentar o Paul, né? Enfrentar o Paul. Sentei na minha cadeirinha, o Paul entrou, eu saí. Quarto dia, cheguei na metade do caminho, antes de chegar na escola, que eu pegava um ônibus, depois um trem, depois um ônibus. Na hora que eu peguei o trem... Eram 3 choradas aí, né? Eram 3 choradas. Aí, nesse quarto dia, eu peguei o trem. Na hora que eu desci do trem, que eu ia pegar o ônibus, eu voltei pra casa. No quinto dia, que isso já era sexta-feira, cheguei na escola e falei, não, gente, isso não pode continuar acontecendo. Até mesmo porque eu tinha um visto de estudante na época. E naquela época, há mais de 10 anos atrás, você tinha um visto de estudante, o Home Office, o governo, ele ligava para as escolas. Se você não estivesse indo na escola, a escola ia provavelmente te dedurar, ou eles iam lá e ia ver que você não estava indo na escola e você poderia perder o seu visto. E eu tinha pago tudo já, então não fazia sentido. No quinto dia eu voltei pra escola. A minha sorte é que tinha um rapaz que trabalhava na recepção, o nome dele era Fábio. Cheguei nele de manhã quase chorando, falei, Fábio, preciso falar com você. Pelo amor de Deus, me coloca na turma que esteja aprendendo beabá. Me coloca na turma que esteja aprendendo a gaguejar em inglês, porque tá complicado o negócio. Tá complicado, eu não tô entendendo nada que eles estão falando, tá muito complicado, tá muito difícil. Aí ele falou, não, calma, a turma que você tá, eles estão no final do livro, deve ser por isso. Semana que vem eles já vai começar a turma nova, desde o início do livro, segura as pontas aí mais uns dias, faz os 3 primeiros dias, pelo menos uma semana quando a turma nova começar, no livro, daí você volta aqui e conversa comigo. Passou o final de semana, daí na segunda-feira eu fui pra escola. Aí aquela turma lá que eu tinha ficado em pânico, que todo mundo já falava inglês, avançou pro próximo nível. Aí eu fiquei nesse, aí começaram outras pessoas. E aí foi mais tranquilo, porque daí essas pessoas que estavam começando nesse dia,
A maioria delas estavam mais ou menos no mesmo nível que eu. Então ninguém falava inglês muito bem, tava todo mundo, a sala tava bem caladinha, porque ninguém conhecia ninguém, então eu já fiquei um pouquinho mais feliz. Aí eu fiz amizade, eu lembro direitinho, com a menina da Alemanha, muito gente boa. Aí eu comecei a ficar um pouquinho mais tranquilo. Continuei com medo de algumas coisas, principalmente quando os professores me perguntavam coisas e às vezes eu não sabia responder, eu ficava com muito medo. Mas eu não fugi mais da escola. Eu fugi da escola só 5 dias. Só 5 dias. Depois eu continuei indo pra escola, aí as coisas foram melhorando. Uma coisa também que eu nunca esqueço é que mesmo nesses dias que eu tava me sentindo muito apavorado, porque eu não tava entendendo nada, tinham brasileiros, estudantes, nessa minha escola. Na minha turma não tinha ninguém. Entrou depois uma brasileira, a gente acabou ficando amigo. Logo no início não tinha brasileiros na minha turma, mas tinham brasileiros em outras turmas, tinham portugueses. Nos intervalos eu ouvia eles conversando. Só que eu evitava, por mais que eu queria, porque eu tava sentindo muita falta de conversar com as pessoas, de fazer amizade, eu evitei ao máximo fazer amizade com brasileiros ou com portugueses no início. E eram conselhos que pessoas que já tinham vindo pra cá tinham me dado. Porque se eu tivesse feito, eu tava com tanto medo na época, que se eu tivesse feito amizade com brasileiros ou portugueses, eu ficaria só falando português o tempo todo e não aprenderia inglês, que era esse o intuito que eu tinha vindo pra cá. Então eu evitei ao máximo. Quando eu já tava na escola, já tinha mais ou menos uns 3 meses, eu já tava desenrolando bastante, bem melhor no inglês, daí eu comecei a fazer amizade com outras pessoas. A escola aqui, gente, foi assim... Foi uma experiência para a vida toda. Aprendi muita coisa, não só com relação ao idioma, mas eu aprendi muita coisa com relação a mim mesmo. Situações que eu não tinha experienciado no Brasil e que talvez eu nunca experienciaria na minha vida se eu não tivesse saído do Brasil. Foram muito válidas. Fiquei com muito medo no início, mas foram muito válidas. Essas foram algumas das minhas primeiras vezes aqui na Inglaterra. Se vocês tiverem alguma pergunta ou tiverem interessado em saber um pouquinho mais, comenta aqui e eu vou ficar muito feliz de responder para vocês. Se gostaram desse vídeo, não esquece de dar o seu like, subscribe, de inscrever-se no canal, de mandar esse vídeo para pessoas que vocês acham que vão se beneficiar. Talvez vocês conheçam alguém que estejam saindo do Brasil agora ou que acabaram de sair do Brasil, vão achar interessante essas experiências, porque eu acredito que elas aconteçam com praticamente todo mundo que saia do Brasil para morar fora pela primeira vez. Um beijo enorme, direto aqui da terra da Betinha. Bye, see you soon! Eu aprendi a falar inglês na marra, cara, na marra.